Olá, meus irmãos, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E eu quero que você, desde já, nos dê o seu like, ative o sininho, para que essa mensagem chegue até o necessitado, até a pessoa sofrida. Porque na verdade a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é força para aqueles que precisam. Por que Deus amou o mundo, como diz a palavra? Qual foi o motivo de Deus amar o mundo? O mundo que já naquela época de Jesus já estava conturbado, já tinha problemas, tantos problemas morais, sociais, religiosos, não é verdade? O mundo já estava mergulhado no caos social. Os religiosos da época, desenganados, sem visão. Muitos já tinham um coração frio, o coração já cauterizado. Mas mesmo assim, Deus amou o mundo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz o texto, vamos ler comigo: a missão do Filho, a missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe por que muita gente está perecendo? Você sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? Estão perecendo. Pessoas crescem e caem. Pessoas morrem por causa de doenças. Jesus, ele veio para cumprir uma missão do Pai. Eu vou repetir aqui o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não faltou o amor de Deus. Não faltou. Deus amou o mundo. E uma certa vez Jesus disse assim, que o mundo jaz do maligno. É por isso que muita gente hoje está perecendo. As pessoas estão perecendo. As pessoas estão deixando de existir. A epidemia está matando. Pessoas estão perdendo suas vidas de tantas as formas, de tantas as maneiras, que não deveria ser assim. Não deveria perecer o homem. Aí entra essa questão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só tem uma maneira da pessoa não perecer, é crer no unigênito de Deus. E isso não é religião, isso não é placa de igreja, isso não é nada
não é movimento social, caridade. Não. Significa, se você crê no Filho de Deus e você obedecer os seus mandamentos. Por que obedecer? Porque quando a pessoa obedece, ela se sujeita à autoridade do Filho de Deus. Isso é automático. Ninguém obedece para não se sujeitar. Isso não existe, não tem como. Se você aceita os mandamentos do Filho de Deus, você obedece, você acredita no Filho de Deus, então a sua vida não vai perecer. Pode levantar o espírito maligno mais forte que tiver nas profundezas do inferno e ele se levantar contra você, ele não vai conseguir tocar em você. Mas não vai. Porque o que protege você é o sangue do unigênito de Deus. O que guarda você é o sangue do unigênito de Deus. E aí, meu irmão, você não vai perecer. E diz mais esse versículo revelador. Preste atenção. Isso significa revelação. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio para te julgar, para me julgar. Ele veio para me salvar. E para a pessoa ser salva, ela precisa pedir socorro. Não é assim que acontece? Alguém, por exemplo, que está morrendo afogado, quando ela vai à superfície, o que ela pede? Socorro. Alguém, por exemplo, que está tendo a sua integridade física ameaçada, quando ela tem oportunidade, o que ela fala? Socorro. Preciso de salvação. Mas enquanto você se calar, você aceitar o sofrimento, você vai perecer. Enquanto você renunciar o Filho de Deus, que eu repito, não é religião, não é obra social, não é placa de igreja. O Filho de Deus é para todo o mundo acreditar, é para todo o mundo se apegar no unigênito de Deus, não é nada religioso. Quando você se apega ao unigênito de Deus e você aceita suas promessas, você aceita os seus mandamentos, você obedece e você vive, você está no reino de Deus. E a sua vida não vai perecer. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer viver eternamente? Você quer viver eternamente? Então, acredita no unigênito de Deus.
acredita em Jesus Cristo. Seja você de qualquer religião, seja você quem for, se você é grande ou se você é pequeno, se você acreditar no unigênito de Deus, a sua vida não vai perecer. Tá bom? Compartilha essa mensagem. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque eu tenho a certeza que aonde essa mensagem chegar, vai chegar também a resposta, a vitória para esta pessoa. Nos dê o seu like, ative o sininho, porque a palavra de Deus a gente não pode deixar de divulgar. Vamos divulgar a palavra de Deus e levar esse Brasil, essa nação a crer no unigênito de Deus. Deus abençoe. Esse amigo que vos fala é o pastor Ademilson. Um beijo no seu coração.